E hoje eu quero fazer um vídeo especial para nós entendermos o Messias no Antigo Testamento. Porque hoje é muito comum alguns judeus se levantarem e quererem mostrar que Jesus não era o Messias do Antigo Testamento. E alguns judeus messiânicos, por se levarem por essa falácia, como eu vi muitas pessoas que eu gostavam, acabaram se afastando do Messias por não terem argumentos para lidar com essas situações. Por isso eu vou preparar uma série de estudos para que você possa compreender o Messias no Antigo Testamento, ok? Então é uma coisa séria essa questão, porque pessoas acabam se desviando, acabam se deixando levar por algumas falácias, e essas falácias fazem com que outras pessoas, além dessas, se corrompam e se percam. E nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho de Isaías 53, nós vamos analisar Isaías 53, nós vamos analisar um pouco do contexto de Isaías 53. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar, que nós temos que notar, é que geralmente os cristãos, eles estão acostumados a lidar com relação à messianidade de Jesus, né, usando-se do Novo Testamento. Mas uma primeira coisa que você tem que ter em mente quanto a isso é você lembrar que no tempo dos discípulos, dos apóstolos, o Novo Testamento ele ainda não existia, ao ponto que a primeira compilação, vamos dizer assim, ela foi se dar alguns séculos depois. No primeiro século ali também você tem algumas cartas, algumas coisas, mas a compilação definitiva foi-se ao longo dos séculos depois da morte dos apóstolos. Então você tem, por exemplo, o Evangelho do João, que foi escrito mais ou menos pelo ano 100. Então, ou seja, os discípulos eles tinham que tratar da divindade e do messianismo de Jesus utilizando-se das escrituras do Antigo Testamento. Então, você tem que ter um pouco de entendimento do Antigo Testamento para entender as profecias que falavam do Messias, né? Mas não só aquelas profecias que é sempre faladas, mas você entender o contexto que Deus quis apontar nessas profecias, nesses estudos e tudo mais. Porque veja bem, hoje você consegue utilizar Isaías 53 para entender que fala de Cristo. Mas se um judeu vir falar com você de Isaías 53, ele vai conseguir refutar seus argumentos. Porque veja um exemplo de argumento que vai ser utilizado. Por exemplo, quando eles vão na lei, eles dizem assim, que na lei está escrito que ninguém pode morrer pelo pecado de outra pessoa. Isso nós vamos tratar futuramente também, mas não nesse vídeo. Então, como é que você ia rebater essa crítica dizendo que, por exemplo, na lei dizia que ninguém morreria pelo pecado de outro? É muito simples quando você olha para o contexto de Jesus, mas as pessoas elas não atendem, porque na própria lei está a resposta quanto a isso. Nós vamos ver no decorrer do vídeo, amém? Então hoje nós vamos tratar um pouquinho, tentar fazer um vídeo rápido, né, sobre Isaías 53. E quando nós compreendermos Isaías 53, nós vamos ver que vai abrir uma forma de entender essas profecias e esses estudos de uma forma complementar. Alguns judeus, por exemplo, eles chegam ao fato de dizer que quem estuda Daniel capítulo 9, onde fala que o ungido vai ser tirado, né? E você vê que, segundo o entendimento deles, bate exatamente no contexto quando Jesus morreu. Eles dizem que quem estuda Daniel 9 tem uma maldição sobre si. Então nós vamos estudar um pouquinho isso aí também no contexto judaico. Vamos começar hoje entendendo um pouco sobre Isaías 53. Isaías 53, junto com alguns salmos, é muito importante. Por quê? Porque ele vai tratar do caráter de Jesus entregando a sua vida como sacrifício pelo povo, como sacrifício de um homem justo para que as pessoas tivessem expiação de seus pecados. Então vamos olhar primeiramente para Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação, ou em algumas traduções, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Olha que legal isso daqui. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Duas coisas importantes. A primeira é que nós vemos que vai dizer assim, quem deu crédito à nossa pregação. Então podemos entender que pessoas não dariam crédito à pregação. E ele vai dizer uma frase extremamente importante que é essa. E a quem se revelou o braço do Senhor, ou quem se manifestou o braço do Senhor. Muitas pessoas quando olham para Isaías 53, elas esquecem dessa expressão, o braço do Senhor. Mas ela é uma expressão de extrema importância. Por quê? Porque ela vai revelar sobre quem está tratando o contexto, sobre qual personagem está se mostrando o contexto, porque se você não somar essa expressão braço do Senhor, você não vai conseguir entender o que está dizendo aqui, porque precisamente em Isaías 53 ele está tratando justamente sobre esse tema. Então vamos analisar o contexto de Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Pregação é você falar, é você pregar, é você ensinar.
e a quem se manifestou, ou seja, quem foi revelado o braço do Senhor. Então perceba, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por quê? Porque ele foi subindo como um renovo. Essa expressão renovo aqui, ela já é pano de fundo para muitas coisas, porque a Bíblia vai dizer nos profetas: eis que suscitarei um renovo da linhagem de Davi, um renovo da linhagem de Jessé. Olha só, então você vê que a Bíblia ela já falava de um renovo que viria de Davi e que viria de Jessé, que era pai de Davi. E a gente vai ver que esse renovo ele reinará sobre as nações. Vamos atentar aqui para essa expressão que diz aqui, né? E aqui manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Então veja, quem foi subindo como renovo? Perceba, o texto explica. E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele, ou seja, o braço do Senhor foi subindo como renovo. Perante ele, ou seja, Deus, o Pai, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Olha a tremenda revelação aqui. Por quê? Porque é dito que o braço do Senhor era o mais indigno entre os homens. Então, está nos dando a revelação aqui. O que está nos dando a revelação? De que esse braço do Senhor, ele se faria homem, seria o mais indigno entre os homens. Homem de dores e experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Vamos parar por aqui. Nós não vamos entrar em tantos detalhes de Isaías 53, mas o foco é nós entendermos essa questão do braço do Senhor. Você já parou para entender o que significa esse braço do Senhor? Então, quando ele fala assim, a quem foi revelado o braço do Senhor, perceba que vai dizer, porque ele foi subindo como renovo, ou seja, esse braço do Senhor vai subir como renovo. Então, quando você tem essa expressão braço do Senhor, você vai poder fazer uma série de ligações com outros textos. E estes textos vai fazer você entender até coisas do passado como coisas do futuro. Então, eu vou convidar você a abrir em Isaías 52 e depois em Isaías 51. Em Isaías 52, no verso 10, vai ter para nós a seguinte expressão, onde você vai somar quando vai falar do servo do Senhor. Ele vai fazer essa ligação desse braço do Senhor com o seu servo. Mas eu quero só atentar hoje neste vídeo para nós entendermos o que Deus faria com o seu braço. Em Isaías 52, verso 10, vai dizer assim: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Olha que tremendo, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aqui a expressão braço do Senhor é a mesma que vai aparecer em Isaías 53. Nós vimos assim, né? E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo. Mas aqui em Isaías 52 vai dizer assim que Deus desnudou o seu santo braço para que todas as nações vissem a salvação do nosso Deus. Então, desnudar é você tirar uma roupa, é você tirar uma veste, né? Quando você se desnuda, você está tirando a sua veste. Então, Deus tiraria a veste desse braço para quê? Para que as nações vissem a salvação de Deus. Então, veja como Deus ele está associando a salvação das nações, né, com esse braço sendo desnudado. Esse braço ele havia de ser desnudado para que Deus manifestasse a sua salvação para as nações. Mas se esse braço foi desnudado, é porque um dia ele foi vestido. E o próprio Isaías 51 vai nos explicar o que significa essa vestimenta, e depois nós vamos olhar para outros textos dos profetas que vai dizer assim para nós. Isaías 51, verso 9. Prestem bastante atenção na grande revelação que Deus vai nos dar aqui. Isaías 51, verso 9 diz assim: desperta, desperta, veste-te de força, braço do Senhor. Desperta-te como nos dias passados, como nas gerações antigas. Olha só, nós vemos aqui primeiramente Deus desnudou esse braço, tirou as suas vestimentas. Agora, Isaías 51 diz assim: desperta, desperta, ou seja, levanta, levanta. Essa expressão levanta é a mesma expressão utilizada quando nós vemos o quê? O termo ressuscita, ou seja, é mais ou menos como se Deus estivesse mandando aquele que está deitado, aquele que está dormindo, levantar. Então é isso que esse texto ele está relacionando para nós. Perceba que ele diga: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor.
Veste-te como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Essa Raabe aqui é justamente o que? O Egito. Então ele está dizendo aqui, desperta, desperta, arma-te de força, veste-te de força. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe? Raabe é Egito. E aquele que feriu o dragão? Dragão é Faraó, conforme Ezequiel. Então olha como Deus está mostrando que quem feriu o Egito e quem derrotou o dragão lá no contexto do Egito foi justamente esse braço que se manifestou. Tanto que ele vai confirmar isso daqui um pouquinho, quando vai dizer assim, no verso 10. Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo e que fez o caminho do fundo do mar para que passassem os remidos? Olha só, então quando nós vemos aquele contexto do mar vermelho se abrindo, nós estamos vendo o quê? O braço do Senhor é que está abrindo o mar vermelho. Tanto que aquele mar era aberto quando? Quando Moisés levantava o seu braço, e quando ele levantava o seu braço, né, as águas daquele mar elas se abriam para que o povo passasse. Vamos para Isaías 63, desde o verso 7. Eu já li esse texto várias vezes aqui no canal, mas ele é um texto de extrema importância para você entender muitos pontos proféticos que vão convergir. Então acompanhe comigo, que vai dizer assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante a tudo que o Senhor concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão de suas benignidades. Porque dizia, falando do povo que saiu do Egito: certamente eles são o meu povo, filhos que não me mentirão, e sim ele se tornou em seu Salvador. E em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou, e pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Agora preste bastante atenção nesses versos que eu vou ler aqui agora, nesses dois versos. Verso 10. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se tornou-lhes em seu inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele. Agora, todavia, lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e de seu povo, dizendo: onde está aquele que fez subir do mar os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no seu meio o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar o nome eterno. Então veja aqui que está mostrando que o braço glorioso do Senhor estava em Moisés, de maneira que quando ele levantava o seu braço, as águas do mar elas se abriam. E isso vai bater com o texto que nós vimos lá em Isaías 51, né? Que diz assim: desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta-te como nos dias passados e como nas gerações antigas. Não é a tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo, que fez caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Então olha que tremendo, quem fez isso foi justamente quem? O braço do Senhor glorioso que estava na mão de Moisés. Perceba que então quando você olha para Isaías 53 tem muito mais coisas, que infelizmente alguns judeus eles vão pegar Isaías 53 e vão dizer que aquele que subiu como renovo era Israel. Porém Israel não pode abrir as águas para si mesmo, mas Deus por meio do seu braço vai abrir o mar. Deus por meio de Cristo, que é o braço dele, esse sim vai abrir as águas do mar. Muito cuidado, meus irmãos, com certas pessoas que querem fazer certas afirmações sobre o Messias. Porque infelizmente, por causa daquela questão que a gente já tratou diversas vezes aqui no canal, o judaísmo messiânico ele vai fazer com que às vezes as pessoas elas acabem tendo uma posição de descentralizar ao Messias, né? E ter aquela centralização em Israel, e muitas vezes Israel na carne. Então essa centralização em Israel ela vai acabar com que você tenha uma deformidade no entendimento do Messias. Então muitas profecias que eram direcionadas a Cristo, elas vão passar a ser direcionadas para Israel, literal. Como por exemplo, eu vi algumas pessoas no Facebook, elas pegavam profecias direcionadas a Cristo e elas começaram a dizer que se tratava de Israel. Quando na verdade o contexto também fala de Israel, mas você não pode tirar Cristo. Só que em Isaías 53 eu também vi pessoas que começaram, por causa dessas interpretações, dessas pessoas que eu acabei de citar, começaram a desviar o foco do Messias e começaram a dizer que se tratava de Israel. Então, por exemplo, se você pegar a Bíblia hebraica da Sefer, que eu também tenho, eles vão colocar, toda vez que fala do servo sofredor em Isaías 53, eles vão colocar isto é Israel. Então essas profecias, elas foram tendo uma
uma roupagem, segundo os judeus, que tratava de Israel. Só que a gente vai ver que certos aspectos não podem se tratar de Israel ali, não nesse vídeo, talvez no próximo. Então você tem que ter cuidado com isso. Aí depois, senão você vai estar lá compartilhando o vídeo e sendo cúmplice disso. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão do braço. Você já se perguntou por que Deus se utilizaria da expressão braço? Primeiramente, a expressão braço é aquilo que tem força. O que isso quer dizer? Que aquilo que você faz o trabalho é a sua mão, mas aquilo que dá força para a sua mão é o seu braço. E quando você vai fazer um trabalho de, fazer força, por exemplo, você vai construir uma casa, você vai fazer qualquer coisa que tenha que construir, você precisa dos seus braços para levantar. Então, uma das coisas que eu vejo que Deus quis demonstrar com essa questão do braço é demonstrar justamente de onde está o seu poder. O seu poder, ele está no braço, e também é pelo braço que você consegue fazer as coisas pesadas. Ou seja, o braço é aquilo que te dá força para trabalhar. Então, diversas vezes, Deus ele vai utilizar o quê? A expressão braço para demonstrar isso. Veja o interessante que Deus quer fazer uma ligação para nós aqui com essa questão do braço. Em Jeremias, capítulo 27, depois em Jeremias, capítulo 32, nós vamos ter as seguintes expressões. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e dou àquele que for justo. Olha só, você vê que Deus ele fez a terra, o homem e os animais por meio do seu braço. Em Jeremias 32, verso 17 vai dizer assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço, e coisa alguma é demasiadamente maravilhosa. Então olha que tremendo que Deus está nos revelando. Porque quando vai dizer assim em Isaías 53, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo, você já vai ter algumas ligações aí, porque esse braço que foi subindo como renovo é aquele pelo meio de qual Deus fez os céus e a terra, os animais e o homem. É por isso que nós vamos ver que em João e nos demais apóstolos vai dizer que por meio de Cristo tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a escritura ela está cheia dessas coisas. Então quando Deus utiliza essa expressão braço em Isaías 53, é para mostrar que aquele pelo meio com que ele fez todas as coisas, haveria de se fazer o que? O homem. E esse homem se entregaria para que houvesse o que? Expiação por todas as nações. Olha a tremenda revelação que Deus está nos dando. Se foi por meio do braço que Deus fez todas as coisas, e depois nós vamos dizer que era o mais desprezado entre os homens, isso significa um esvaziar. Isso significa que Deus esvaziou e tirou o poder desse braço. Por isso que vai dizer no Salmo 8, Deus o fez por um pouco menor do que os anjos, dependendo da tradução, ou menor do que Deus. Se você pegar a versão hebraica, na Septuaginta é menor que anjos. Então, outras considerações que nós devemos ter. A primeira delas é nós entendermos que o profeta Isaías vai deixar bem claro que foi por meio do braço dele que as águas do Mar Vermelho foram abertas. Quando diz assim em Isaías 51, diz assim: Desperta, desperta, levanta-te, veste-te de força, ó braço do Senhor. Não é tu aquele que abateu o Egito e que feriu a Rabi e que abriu o mar para que passassem os remidos? Então, o primeiro aspecto, pelo braço de Deus, as coisas foram feitas. Ele fez o céu e a terra e os homens. Mas por meio desse braço também, as águas se abriram. Então, o povo hebreu foi salvo por meio do braço. Porém, em Isaías 52 vai dizer assim, que Deus desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e a salvação de Deus chegou até os confins do mundo. Olha que tremenda revelação você vai ter aí. Primeiro, Deus nos revela que Israel, na primeira aliança, é salvo por meio do braço. E depois Deus diz assim, que Deus desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e elas vão receber da salvação do nosso Deus. Então, no primeiro momento você vê Israel sendo liberto pelo braço, recebendo a salvação, saindo do Egito. E no segundo momento você vai ver os gentios agora recebendo a mesma salvação de Deus pelo seu braço também. Então, judeus e gentios, vamos olhar hebreus e gentios, recebendo a salvação por meio do seu santo braço. A diferença é que Isaías 52, esse santo braço vai ser desnudado. E o que significa a vista de todas as nações? Meus irmãos, não é que as nações elas vão ver Jesus literalmente nesse momento. Não é que as nações elas tenham visto com os olhos Jesus. Mas desnudar, a vista significa que Deus revelou o seu santo braço. Por isso que vai dizer assim, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, foi revelado para esses que Deus desnudou.
Desnudar significa você tirar a vestimenta que cobre. Ou seja, o braço de Deus foi descoberto. Imagina você tem uma manga comprida no seu braço. E aí quando você tira essa manga comprida, as pessoas vão ver seu braço. Então é mais ou menos isso que Deus fez. Ele tornou o seu braço descoberto para todas as nações. Nós não vemos o Messias literalmente, assim, hoje nós não olhamos para ele. Nós entendemos a pessoa do Messias, então isso significa desnudar o santo braço. E Deus, por meio do conhecimento desse santo braço, vai fazer com que os gentios se acheguem a Deus. Agora olha o que vai dizer o Salmo 98, somando com Isaías 52, que vai dizer assim. Salmo 98, do verso 1 ao verso 4. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele tem feito maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Olha que tremendo. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Então olha que tremendo isso. Agora os gentios eles passaram o quê? A enxergar Deus e vão cantar um cântico novo, ou seja, um cântico dedicado a Deus. Porque na boca dos gentios antes estavam louvores ao quê? Os seus ídolos. Mas agora eles vão cantar um cântico novo destinado ao Deus que criou os céus e a terra. E vão glorificar ao braço do Senhor que os libertou. Agora, você tem que somar tudo isso com Isaías 53 para você compreender que seria por meio desse braço que a salvação de Deus chegaria aos gentios. Então aqui você tem duas provas. A primeira é que não pode ser Israel que fez com que as nações fossem salvas. E a segunda é que Deus traria a revelação dele para as nações por meio do seu braço. E eu quero demonstrar por mais um verso que não teria como Deus fazer isso por meio de Israel. Isaías 59, verso 12 a verso 16 vai dizer assim: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como prevaricar ou mentir contra o Senhor, e tirarmos-nos do nosso Deus, e o pregar a opressão e a rebeldia. Veja bem aqui, o profeta está em Isaías 59 mostrando que o pregar do povo era o pregar a rebeldia e a opressão contra Deus. Por isso que em Isaías 53 vai ser dito assim: e quem creu na nossa pregação? Porque a pregação desses que pregam sobre o braço do Senhor é uma pregação de justiça. Mas a pregação desse aqui que o profeta está reclamando, que está falando contra, é uma pregação que prega o que? Injustiça. E vai dizer assim: o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. Aí ele vai dizer assim: o Senhor, porém, viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então Deus ele viu todas essas coisas, essas impiedades dos homens. Ele percebe que não há justiça. Os homens estão entregues à injustiça. Os homens estão todos entregues à devassidão. Por isso ele vai dizer assim: por isso viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse intercessor. Pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então olha isso aqui que ele está dizendo. Deus olhou para o povo e viu que todos estavam imersos em corrupção, idolatria e tudo mais. E ele viu e ficou maravilhado com isso. Então, ao ponto que o povo, estava em tanta devassidão que Deus não achou quem pudesse ajudar nessa intercessão, como ele está falando aqui. Por isso, o seu próprio braço é que fez esse papel. Diz assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se que não houve intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Que salvação é essa? É o que nós vimos em Isaías 53. Ele foi feito homem, por não haver iniquidade, ele morreu e ressuscitou pelos homens. E trouxe a justiça para Deus, porque não havia nenhum homem que pudesse fazer isso, porque todos estavam entregues à devassidão. Então, só que você já quebra o argumento de dizer que Isaías 53 está falando de Israel. Porque Deus olha para o povo de Israel, vê que o povo todo está entregue à iniquidade.
e pelo povo estar todo entregue à iniquidade, aquele povo não poderia fazer o trabalho que o braço do Senhor fez. Quando Deus fala aqui que não havia intercessor, é pelo fato do povo todo estar debaixo de transgressão e de não ouvir a lei de Deus. E no próprio Provérbios vai dizer assim, Provérbios 28, verso 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, por que não havia intercessor no povo? Porque o povo estava debaixo de tal transgressão, debaixo de tal abominação, que as suas orações eram abominações aos olhos de Deus, ao ponto que eles não poderiam interceder pelas nações. Por isso que vai dizer assim, Isaías 1, verso 15: pelo que quando estenderes as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Esse é o motivo pelo qual não havia intercessor. Mas em Isaías 53 vai dizer assim: por isso eu lhe darei muito com a sua parte, verso 12, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, ou seja, desse povo que estava debaixo de iniquidade, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53 falando do braço do Senhor. Por esses transgressores que estavam debaixo de pecado, ele vai interceder. Então, o seu braço buscou a justiça que os homens não poderiam fazer. E aí vai se cumprir esses versos que nós vamos ter aqui. Perto está a minha justiça, e aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, e as terras do mar aguardarão no meu braço, e nele esperarão. Amém? Então esse aqui é o que? Deus desnudou o seu santo braço e revelou às nações. Nós vemos que em Isaías 52 diz que Deus ele vai desnudar, ou seja, ele vai revelar o seu braço à vista dos olhos das nações. Então esse revelar o braço significa que Deus vai tornar manifesto o seu braço para as nações. É por isso que aqui em Isaías 51 vai dizer assim, que os meus braços dominarão os povos, e a terra e o mar aguardarão no meu braço. Por que as nações aguardariam no braço do Senhor? Porque ele foi manifesto às nações. E pelo fato dele ser manifesto às nações, a gente vai ver que o quê? Que esse braço está manifestando a Deus. E aí vai se cumprir o quê? Vai se cumprir o que vai dizer em Isaías 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, e fui achado por aqueles que não me buscavam. E o povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Você consegue ver como Deus ele mostrou por meio do seu braço a sua glória, e as nações passaram a ver por meio desse braço, elas passaram a entender que existe um Deus. Então ele desnudou o seu braço para que as nações pudessem agora conhecer a glória desse Deus. Isso é extremamente importante, porque se hoje você crê em Deus, né, foi por meio desse braço que ele buscou as nações. Mas agora, o que as pessoas não percebem é essa expressão renovo, porque ela dá uma abrangência maior de você entender quem é este braço e quem seria esse renovo e qual o papel que ele teria. Porque Deus está utilizando essa expressão para que você possa aí compreender de uma forma ampla qual seria o ministério desse braço do Senhor. Sobre esta expressão renovo, nós vamos ver que Deus está demonstrando glória. Enquanto ele demonstra desprezo na expressão braço, porque o braço se fez homem, nós vamos ver que essa expressão renovo ela vai ter uma conotação de glória para nós. Então vamos ler em Isaías 53. Vai dizer assim, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo. Veja só, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo. Perceba que Deus está mostrando que este braço ele foi subindo como um renovo. E esta expressão foi subindo, ela em si traz um sentido de plantação e colheita. Porque veja, o braço é aquele que Deus trabalha, mas o renovo significa o que era uma planta. Renovo é um tipo de broto. Sabe quando você faz uma plantação e essa plantação ela vai dando um renovinho, vai dando uma plantinha pequenininha, então aquilo é um renovo. Então esse braço ele foi brotando, esse brotar, esse subir significa brotar. Então Deus estava mostrando assim, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi brotando como um renovo de uma terra seca. Diz assim,
foi subindo como renovo perante ele, ou seja, o Pai, como raiz de uma terra seca e não tinha aparência nem formosura, e olhámo-lo, e nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Então você percebe que Deus ele está associando essa expressão braço com a expressão renovo. A primeira coisa que você tem que entender, Isaías 53 tem duas expressões chaves, que é a expressão braço, que nós já estudamos, e a expressão renovo, que nós vamos estudar a partir desse vídeo. E outra coisa que você tem que notar é que a expressão braço, ela está mostrando o trabalho que Deus fez no passado, né? Como Deus ele trabalhou no passado e como esse braço havia de se fazer desprezado. E a segunda coisa que você tem que notar é que você tem a expressão renovo. A expressão renovo ela trata de coisas futuras, porque aquilo que Deus fez por meio do braço, né, ele vai mostrar a continuidade do trabalho do braço, mas com a expressão renovo. Isaías é tremendo porque ele vai mostrar o braço, vai mostrar o renovo e vai mostrar uma série de outras coisas. Então, preste atenção comigo. Do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Olha o que diz lá em Isaías 53. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subido como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. E Isaías 11, do verso 3 a verso 10, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Você consegue ver que tanto em Isaías 53 quanto em Isaías 11 fala de raiz e fala de renovo. Então a raiz é aquilo que está debaixo da terra. Então ela foi plantada e agora ela vai se levantar como uma planta. Porque quando ele fala da raiz de Jessé, você tem que ver o seguinte, que raiz ela nos tem uma conotação de plantação. Então Deus ele plantou na terra, fez uma plantação e agora está crescendo um brotinho e esse broto vai ser o renovo. E o que esse renovo vai trazer de especial? De suas raízes um renovo, e repousará sobre ele, ou seja, sobre o renovo, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Naquele dia recorrerão, ou seja, procurarão, as nações à raiz de Jessé, que estará posta por estandarte, ou seja, uma haste dos povos, e a glória lhe será por morada. Você consegue ver como Deus está linkando duas coisas aqui. Primeiro, ele está nos mostrando o braço do Senhor, e esse braço sendo associado como renovo. E agora em Isaías mesmo, né, ele vai mostrar para você essa expressão renovo sendo associada com Davi e sendo associada com Jessé. Porque Davi e Jessé tem a raiz, e dessa raiz vai ser ou a semente, e vai ser plantada e vai nascer um broto. E a gente vê que sobre esse renovo vai estar os 7 Espíritos de Deus, que em Apocalipse, né, vai ser revelado para nós que são aqueles 7 olhos que estão sobre o Cordeiro de Deus. Por isso que Zacarias vai trazer aquela pedra que tem 7 olhos. Então, veja que Deus ele está nos revelando que esse renovo ele seria ungido com 7 Espíritos de Deus. Então você está vendo que além desse renovo, ele ser da linhagem de Davi, ele também vai ser ungido pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, nós vamos ver que ela vai nos remeter à expressão Messias, que é a expressão Mashiach, ou Machá, que quer dizer ungido, mas não com óleo literal, mas sim com o Espírito Santo de Deus. Mas o interessante é que vai dizer assim, naquele dia recorrerão, ou seja, procurarão as nações a raiz de Jessé, que está porta por estandarte dos povos. Você consegue ver que aqui você tem mais um link com a expressão braço, por quê? Porque nós vamos ver que sobre o braço do Senhor vai dizer assim: perto está a minha justiça, e aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos, e as terras do mar aguardam, ou seja, no meu braço esperam. Então, tanto quanto a raiz de Jessé, você vai ver que na raiz de Jessé é dito que, né, essa raiz seria colocada por estandarte, ou seja, uma haste, ele seria levantado como uma haste, né? E as pessoas olhariam para esse renovo e as nações buscariam esse renovo. Da mesma forma é dito que o braço vão esperar, as nações vão esperar no braço do Senhor. E Jeremias ainda vai revelar mais para nós sobre esse braço, porque vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Olha só, um renovo justo. E rei que reinará
e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Então você vê que esse renovo, ele vai ser rei. Além de ele ser rei, ele vai ser ungido pelo Espírito, ele vai ser profeta. E além do mais, a gente vê que esse braço que está sendo chamado de renovo, ele fez o quê? Ele fez o mundo e ele também abriu as águas do mar para que passassem os remidos do Senhor. Então aqui fica muito mais evidente que não tem como você tratar da nação de Israel. Primeiro, que a nação de Israel não pode ter aberto o mar para si mesmo, e segundo, que muito menos ela pode ter feito o mundo, né? Edificado o mundo, o céu e as coisas que nele existem. Mas agora Deus está mostrando que esse renovo associado com o braço, ele vai ser da linhagem de Davi, e sendo da linhagem de Davi, ele vai ser rei. E eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. É por isso que nós vamos ver no Salmo 110, que Deus vai colocar o Messias como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer, né, rei de justiça, a rei que traz a justiça. Que Deus abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal. Fiquem na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.